Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Um prazer, uma alegria. Só um minuto. Só um minuto, gente. Para eu acessar aqui o Instagram e a gente poder começar uma live pelo Instagram também. E a gente faz transmissão dupla. Vamos lá, então. Vinte e cinco de junho. Pronto. Então, boa noite a todos. Vamos para mais uma live sobre codependência. Eu estou com essa boina bonitinha porque é homenagem à Escócia e ela é uma boina bonitinha. Então, vamos lá. Com bom humor, a gente está começando a nossa live de hoje, 25 de junho, sobre a questão da codependência. Para a gente, para nós nos localizarmos, né, vamos lá definir que a codependência é uma doença da imaturidade. Infelizmente, uma doença da imaturidade emocional. Não é infantilidade, é imaturidade. Imaturidade significa a fruta, quando ela não está madura, ela ainda está verde, a gente não pode comer, porque ela não está própria para ser comida. No caso das emoções, né, no caso do desenvolvimento emocional do ser humano, a pessoa que está numa situação de imaturidade emocional, ela não está com seu desenvolvimento completo. Ela não pode, ela não tem condição de uma série de coisas, que no caso são a pessoa que está com a doença da imaturidade emocional não é capaz de ter autoestima adequada, nenhuma autoestima, na verdade, por isso vai desenvolver compulsões. Uma pessoa que tem uma autoestima adequada, ela não se torna uma viciada, uma adicta, ela não se permite uma coisa ruim. Então, a pessoa que tem imaturidade emocional, ela não tem níveis apropriados de autoestima, ela não sabe se cuidar, ela não sabe se defender. E, gente, isso não sabe significa não sabe mesmo. A pessoa com a imaturidade emocional, com a incapacidade emocional, ela vai desenvolver uma série de coisas, né? Ela vai executar uma série de coisas diferentes da pessoa que tem maturidade emocional suficiente para ter uma relação com a vida, consigo mesma, adequada. Então, a gente está falando da imaturidade emocional nesse sentido. E além dessas dificuldades, né, de autoestima, de se cuidar, de se proteger, a pessoa com imaturidade emocional também não sabe quem é, porque não amadureceu os sentimentos, as emoções, o entendimento dessas coisas, e não sabe também se comportar, como está escrito no livro, né, de acordo com a sua idade e circunstâncias. E o exemplo que eu tenho para dar em relação a isso é, por exemplo, o alcoólico, ou alcoólica, tá? O alcoólico aqui é o geral, né? O alcoólico ou alcoólica que bebe e coloca as crianças no carro, seus filhos no carro e vai dirigir. Essa pessoa, ela não tem noção da sua idade, das suas circunstâncias. Ela é pai ou mãe e não está com plena consciência da situação de dirigir com seus filhos no carro, né? Isso é uma insanidade absoluta, e a pessoa que, enfim, não tem maturidade emocional suficiente, ela não desenvolveu maturidade emocional, ela vai cometer esses erros e outros. Que não seriam outras razões senão a incapacidade do desenvolvimento emocional da pessoa. Essa é a doença da codependência. E é uma coisa, infelizmente, muito grave. Essas características, elas vêm da falta de desenvolvimento emocional
desenvolvimento emocional da pessoa que vem desde a infância. O codependente, como diz o Dr. Gabor Maté, né? Nem todo o codependente se torna adicto, mas todo adicto é codependente. O codependente, ele não desenvolveu a sua capacidade emocional, o seu equilíbrio emocional, a sua capacidade de autorregulação, porque ele teve uma situação de infância onde ele ficou, enfim, incapacitado, impossibilitado de desenvolver emocionalmente adequadamente. Ele, de acordo com os estudiosos, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, né, essa pessoa ela sofreu abuso, negligência, violência, enfim, ela foi maltratada de várias formas, e este trauma paralisa o desenvolvimento. Tá? A criança que tem o que a gente chama de... Vou começar falando do Bessel van der Kolk. O Bessel, ele estudou o estresse pós-traumático. A gente acostumou a associar o estresse pós-traumático aos veteranos de guerra, né? As pessoas que vão para a guerra e voltam traumatizadas com uma situação absolutamente completamente fora da estrutura da pessoa lidar com aquilo, né? A guerra é uma situação em que o externo é muito maior do que a pessoa pode lidar. Mas este Bessel van der Kolk, que estabeleceu esse nome, que estudou esse fenômeno, ele mapeou que o estresse pós-traumático está principalmente no ambiente cotidiano, muito mais do que nos veteranos de guerra. O organismo passa a funcionar em hipervigilância, congelamento, explosão emocional, o corpo perde a sensação de segurança. As pessoas traumatizadas, elas não conseguem relaxar verdadeiramente, respirar profundamente, permanecer em repouso interno. Então, a pessoa traumatizada, ela não conseguiu desenvolver a sua capacidade emocional porque ela parou numa situação de estresse e em que era necessário sobreviver, né? Havia necessidade enfim, de usar toda a sua energia, toda a sua capacidade para autodefesa, para sobrevivência. Então, o importante desse estudo, né, do Bessel não foi apenas caracterizar o estresse pós-traumático como uma alteração física, corporal, estrutural, dentro da estrutura da pessoa. O grande achado dele foi identificar isso como uma coisa no cotidiano, é uma coisa normal, assim, dentro da normalidade, digamos, no sentido de é cotidiano, acontece o tempo todo, né? Está principalmente no ambiente cotidiano, muito mais do que nas situações de guerra, nas situações de estresse extremo. A criança, ela é submetida a situações de violência, a briga dos pais, a ameaça, como eu fui. Essa criança, ela está em situação de guerra. Se meu pai está ameaçando matar a minha mãe, alcoolizado, né, eu, criança de 6 anos de idade, eu estou diante de uma situação de guerra. Se eu vejo, né, meu pai bater na minha mãe, se eu vejo meu pai bater nas minhas irmãs, se eu vejo meu pai bater em mim, e vejo uma pessoa muito maior do que eu agindo dessa maneira, essa é uma situação de guerra, essa é uma situação extrema, é necessário usar todos os meus recursos para a autodefesa. E isso vai nos remeter, pegando aqui material escrito, isso vai nos remeter a outros estudiosos, tá? Por exemplo, Donald Winnicott, ele descreveu de forma profunda o que acontece quando o ambiente falha em proteger emocionalmente a criança. A criança precisa de continuidade, segurança emocional, acolhimento e previsibilidade para que possa existir espontaneamente. A criança precisa de cuidado. Se ela não recebe esse cuidado, ela cria um falso self, que é uma personalidade de adaptação. Ela desenvolve uma personalidade para sobreviver, para responder ao ambiente externo. Não é o verdadeiro eu
da criança. É o falso self. É aquela criança que aprende a agradar, controlar, cuidar, esconder, observar, que cuida dos pais em detrimento do seu próprio desenvolvimento. É aquela criança boazinha, né, que está fazendo tudo que é necessário para se preservar, mas ela não está em contato consigo mesma. Né? E isso a pessoa, quando cresce, né, a criança, quando cresce, ela vai continuar da mesma maneira, ela vai continuar funcionando da mesma maneira. Né? Ela pode ser aparentemente funcional, madura, responsável, o que for, mas ela internamente ela teve esse desenvolvimento emocional interrompido e ela está com o verdadeiro self dela, oculto, enfraquecido ou desconhecido. Né? A pessoa está, além de estar completamente fragmentada internamente. Então, eu posso dar o meu testemunho, né, dizer o quanto eu tenho, o quanto eu tenho a contribuir com essa teoria. Tá? Porque foi exatamente o que aconteceu. Eu usei toda a minha energia para me voltar para o ambiente externo e não pude me desenvolver adequadamente. A minha personalidade verdadeira, ela se formou cheia de dificuldades. Por isso, quando a pessoa entra em recuperação, ela tem que aprender tudo de novo. Na verdade, ela não tem que aprender tudo de novo, ela tem que aprender, porque ela não aprendeu. Então, a pessoa vai desenvolver, vai aprender a ouvir, vai aprender a respirar, vai aprender a falar, vai aprender a serenidade, ela vai aprender uma série de coisas que ela não sabia, que ela não desenvolveu por si. O que ela desenvolveu foi para responder ao ambiente externo. Ela não desenvolveu por sua capacidade. Né? Ela não é uma pessoa calma e serena por capacidade própria. Ela desenvolveu essa calma para atender ao ambiente externo para a autoproteção. Então, outra situação é a situação que eu acho que é mais significativa para todos nós, que somos pessoas adictas em recuperação. A gente vai falar de Freud agora, que observou que as experiências traumáticas precoces não desaparecem com o passar do tempo. As experiências traumáticas permanecem vivas no inconsciente e tendem a retornar através da compulsão à repetição. Por isso que é tão comum, né, o filho de alcoólatra, o alcoólatra homem e mulher, né, o filho ou a filha, que diz que decide profundamente que nunca vai repetir aquilo, que nunca vai viver aquilo, e repete. E se casa com pessoas inadequadas, indisponíveis, né, não sabe se relacionar, ela vai apenas reconhecer o que é familiar. Então, a criança traumatizada, Freud, a criança traumatizada revive continuamente aquilo que a feriu, ainda que sem perceber. O psiquismo tenta retornar à cena traumática numa tentativa inconsciente de resolução. Por isso, tantas pessoas repetem relações abusivas, vínculos destrutivos, abandono, humilhação, dependência emocional, situações de sofrimento. Não se trata de falta de inteligência ou ausência de vontade. O sujeito repete porque a experiência traumática permanece viva dentro dele. E depois ele só sabe fazer aquilo e ele só vai repetir aquilo até que ele possa significar fora dele aquilo que ele viveu, né? E se separar daquela situação, né? Se separar da sua vivência familiar, se desidentificar do afeto caótico em relação aos pais, porque a Melanie Klein vai dizer que a pessoa que vive nessa situação, ela desenvolve uma ambivalência profunda em relação a amor e ódio, porque ela ama e odeia seus pais, que são as pessoas que tratam dela, das quais ela precisa para sobreviver. Né? Então, a criança tem uma dualidade que permanece na vida adulta até que se trate, que associa amor ao caos emocional. E o mais interessante para nós, né, especificamente, é o que o Jung falou.
O Jung ampliou a compreensão do trauma ao observar a fragmentação externa produzida pelas experiências emocionais negativas repetidas. A criança traumatizada desenvolve complexos emocionais profundos que passam a organizar a sua percepção da realidade. E o medo, a vergonha, a raiva, a sensação de inferioridade, essas emoções elas ficam encapsuladas. A criança, elas ficam encapsuladas no inconsciente. Jung é o grande mestre do inconsciente coletivo. Então, os sentimentos negativos ficam encapsulados, eles são absorvidos dentro da pessoa e ficam ali guardados, controlando o comportamento da pessoa. A criança aprende a pensar excessivamente porque sentir se torna perigoso. Então, o intelecto passa a funcionar como proteção contra o colapso emocional e todos esses maus sentimentos dentro da pessoa é o que o Jung chamou de a sombra. A sombra é um conceito junguiano, ânimos, ânima, sombra. A sombra são todos esses sentimentos negativos que estão dentro da pessoa que ela não resolveu, estão lá guardados, controlando o comportamento da pessoa. Então, muitas vezes, o adicto ele é extremamente autodestrutivo e destrói tudo ao seu redor. Desculpe, gente. Isso é a emoção. Isso é não apenas a emoção, como é uma verdade absoluta. Né? Infelizmente, o alcoolismo leva à morte não só do próprio alcoólatra, mas de toda a família, dos animais domésticos, de todo o ambiente em volta. Infelizmente, é isso que acontece no alcoolismo. É uma desgraça. As famílias com questões, problemas de alcoolismo, elas são famílias com uma tragédia, né? Famílias que convivem com uma tragédia. A situação de dependência química é uma das grandes tragédias familiares do nosso tempo. E voltando para o Jung e para a sombra, a sombra fica lá dominando o comportamento da pessoa e causa essa destruição, né, esses sentimentos ruins, carência, vergonha, raiva, sensação de inferioridade. Isso controla o comportamento da pessoa e a pessoa busca na droga o alívio da dor desses sentimentos ruins sobre si mesmo, sobre o mundo, e quando a pessoa entra no vício, na adicção, são esses, o álcool, ele tira, né, ele corta o raciocínio crítico da pessoa. A pessoa perde controle sobre si, sobre os seus pensamentos. Então, o que vem? Vem toda essa carga emocional interna que está lá esperando uma condição para se soltar puramente. Por isso você tem aquela coisa do alcoólatra que é muito engraçadinho no começo, no meio é muito forte, é um leão, e depois ele é todo ruim, né? Tá lá na sarjeta, é o porco. Isso são as funções internas, são esses sentimentos internos que estão comandando. A pessoa está respondendo com o inconsciente dela. Ela está apagada, ela não lembra o que ela fez. No dia seguinte, alguém vai dizer para ela: você fez isso, isso, isso. E como é que ela fez todas aquelas coisas que ela não lembra porque ela não estava consciente, eu estava alcoolizada? O que vai... O que estava controlando o comportamento dela? Por que ela foi forte? Por que ela foi engraçada? Por que ela subiu em cima da mesa? Enfim, o que aconteceu com a pessoa? Os sentimentos da sombra é que controlaram a pessoa. Os sentimentos da sombra é que atuaram. Essa sombra que está lá é que atua quando a pessoa está sob domínio da droga. Né? Então, o adulto pode parecer lúcido, inteligente ou controlado, mas internamente está fragmentado, ansioso e profundamente desconectado de si mesmo. Então, quando a pessoa bebe,
vou falar apenas, né, do alcoolismo, porque é o que eu posso, o que eu sei. A pessoa, quando está alcoolizada, ela corta, né? É cortada essa capacidade de raciocínio e ela está profundamente desconectada de si, porque esta é a condição interna dela. A pessoa que é codependente, que cresceu nesse tipo de família abusiva, ela está desconectada de si mesma. Então, quando ela bebe e deixa os sentimentos, e permite, não, né, e acontece dos sentimentos virem liberados sem controle, o que acontece é que vem tudo que está guardado lá, que não foi organizado internamente e que domina o comportamento da pessoa verdadeiramente. Né? Aquela coisa in vino veritas. Quando você bebe, você mostra o que você realmente é. Você não é uma pessoa adulta, você não é uma pessoa consciente. Você, que eu quero dizer, o adicto, o compulsivo, né? O alcoólico. Ele não é uma pessoa adulta, ele não gosta de si, ele não sabe se cuidar, ele não tem limites, ele não se conhece. Quem governa o comportamento dele verdadeiramente é a sombra que estava lá e ele não pôde expor. Eu posso falar, como filha de alcoólico, né? Eu, criança, não tinha a menor condição de reagir e enfrentar meu pai. Isso seria suicídio. Então, todos os meus sentimentos naturais de raiva, de vergonha, de culpa, de inferioridade, de carência, todas essas coisas estavam lá porque a situação demandava isso, mas eu os engolia, não entrava em contato com eles, não, enfim, não os conhecia adequadamente, porque eu estava toda voltada para fora para uma sobrevivência imediata. Se meu pai está lá alcoolizado, ameaçando matar minha mãe, eu não vou parar para pensar quais são os meus sentimentos em relação àquilo. Eu estou em estado de trauma, eu estou em estado de guerra, eu estou pensando o tempo todo na parte externa de mim mesma, da parte externa do que está acontecendo, e como sobreviver àquilo, né? Inclusive, como evitar que meu pai mate a minha mãe, né? E para que eu possa conservar ambos. Isso, isso é real, tá, gente? Essa é uma história que aconteceu realmente, não é a única coisa que aconteceu, mas eu acho que essa é talvez uma das mais fáceis de explicar, porque é um quadro completo, né? E explica a sombra, explica a falta de contato comigo mesma, explica a imaturidade emocional. Como que uma pessoa vai poder desenvolver maturidade emocional se ela está lidando com uma situação de guerra? Ela não tem condição de evoluir calma e tranquilamente no seu desenvolvimento. Ela congela no trauma. E uma outra coisa que é interessante falar, por exemplo, é que o adulto vive frequentemente desconectado do próprio corpo. Isso é um outro estudo de um outro profissional, que fala que o trauma desconecta a pessoa do próprio corpo, das próprias emoções e até da percepção de perigo. Então, o adulto pode apresentar passividade extrema, sensação crônica de impotência ou incapacidade de agir diante de abuso e destruição emocional, porque a pessoa ela não desenvolveu mecanismos de proteção de si mesmo de forma a poder lidar com situações de perigo. Ela não aprendeu o mecanismo, ela não pôde usar os mecanismos naturais de fuga, né, de luta ou fuga. Eu não posso lutar contra meu pai, não posso fugir, porque eu não tenho para onde ir, porque eu não posso, eu não tenho condição de sobreviver na rotina, né, na vida. Então, infelizmente, eu não vou desenvolver todas as capacidades necessárias para cuidar de mim, para me defender, né? Em função de autoestima, em função de gostar de mim. E assim é com todos nós, né? Assim é com todas as pessoas que têm adicção, com todas as pessoas que têm
Problema de compulsão, porque é isso que Freud diz que a pessoa vai fazer, ela vai repetir até poder ver aquilo, resolver aquela questão, né, trabalhar aquilo e resolver aquela questão. E aí, gente, como que a gente faz para lidar com isso? Já indo para o nosso encerramento. Como que a gente faz para lidar com isso? A gente entra em recuperação, a gente faz tratamento com psicoterapeuta, né? A gente faz terapia, a gente entra em recuperação em grupos de 12 passos, a gente vai ao AA, frequenta reuniões, lê a literatura, vai aprendendo no grupo a mudar comportamentos, a agir de uma maneira diferente, de outra forma, né? Vai aprender tudo aquilo que não aprendeu, vai aprender a ouvir, vai aprender a respirar. Essa é uma coisa interessante. Eu já adulta, tá, com mais de 30 anos, eu ia a um estúdio de Pilates, onde eu fazia Pilates para tratamento, e a fisioterapeuta responsável, ela um dia virou para mim e falou: você não respira. Eu, né, como assim você não respira? Você morreu, se você não respira, você morreu. E não é assim, eu realmente não respirava. Eu não tinha capacidade de expansão torácica suficiente. Cara, isso é muita coisa, gente. Eu não tinha capacidade de expansão torácica suficiente para respirar. Eu respirava assim, curtinho. Então, ela foi fazer um trabalho de fisioterapia corporal para desatarrachar o meu diafragma, para soltar aquela coisa tensa que não se expandia, né? Então, ela fazia trabalhos comigo em que ela realmente empurrava meu diafragma, ela empurrava com força, como os fisioterapeutas fazem, né? Quando eles são bons profissionais, eles te amassam com toda a força, né? E ela fazia isso para que eu pudesse desenvolver a minha capacidade de respiração. Ou seja, eu não respirava, eu precisei de tratamento físico, não foi nem exercício respiratório, yoga, talvez até yoga pudesse me ajudar. Mas como eu estava com uma profissional competente, foi ela que começou o meu tratamento. Então eu não respirava. Ela falou a verdade, eu não respirava. Então, depois que nós entramos em, em recuperação, em sala de AA, de Alanon, de MA, de Naranon, e a gente começa a aprender sobre a doença do alcoolismo, a gente começa a aprender sobre como nos comportar, né? Aquele grupo terapêutico que é uma reunião, é uma terapia em grupo, na verdade, né? Entre outras coisas, é uma terapia em grupo. Então, quando você participa daquilo, você ouve as pessoas relatarem suas histórias e você se identifica com aquilo e você começa a olhar fora aquilo que você tem dentro, você começa a se reconhecer e começa a entender fora aquilo que tinha dentro, por identificação, por compreensão, por semelhança, e porque você está naquele grupo em que as pessoas se dão suporte, as pessoas se apoiam, elas compartilham as suas dificuldades para que possam, enfim, para que possam crescer, né? Crescer emocionalmente, crescer espiritualmente. E essa é a última coisa que eu vou falar nessa live, que nós vamos encerrar, que é a espiritualidade, né? Crescer espiritualmente. O Jung falou, lá na época em que ele se correspondeu com Bill W., cofundador de A, ele escreveu isso, é um trabalho de Jung, isso é uma constatação. Ele escreveu como teoria para estudo. A pessoa que procura o espírito é o álcool, né? Ele está com dificuldades com o espírito. Ele não consegue alcançar e suprir as suas necessidades espirituais. O que são as nossas necessidades espirituais, gente? É a nossa capacidade de olhar para a vida e trocar com a vida, né? De receber, de respirar, de receber o espírito que está, né, no ar, o éter, como se queira chamar, né, o espírito que está no ar. A nossa maior dificuldade é o que chamam em AA de a dor na alma, é a carência espiritual, é a dificuldade de estar, de conhecer a vida como ela é,
de trocar com a vida, de saber como é a realidade. Nós vemos a realidade, nós adictos, nós, pessoas que não estão em recuperação, nós, pessoas doentes da codependência, nós não olhamos a vida como ela é, nós olhamos a vida como, né, como uma forma de defesa. O tempo todo é uma defesa. A gente está o tempo todo em estado de alerta, em estado de defesa. Então a gente não tem uma troca espiritual com a vida, né? A gente não tem a capacidade de olhar para a vida com reverência, né? Com gratidão. A gente está em estado de defesa. Reverência e gratidão são sentimentos de pessoas que têm maturidade emocional, que têm maturidade emocional, que desenvolveram adequadamente a sua autoestima, né, sua capacidade de se proteger. São pessoas que têm capacidade de relaxar e não temer a vida, né, e de fazer boas escolhas para si. A dificuldade de se cuidar é isso, a capacidade de se cuidar é a capacidade de fazer boas escolhas para si. E a pessoa que não está desenvolvida emocionalmente não consegue fazer isso. Mas a pessoa que tem desenvolvimento emocional, né, ela faz essas escolhas naturalmente. A espiritualidade dessa pessoa faz com que ela procure coisas boas para si, que olhe a vida com olhos bons. E é isso que interessa no final das contas, né? A gente ter essa espiritualidade que faz com que a vida seja boa como ela é, faz a gente ver a vida boa como ela é. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela audiência de vocês, tá? Agradeço muito, espero que seja um conhecimento importante, tá? Qualquer coisa, deixa a mensagem, a gente conversa. Um beijo e boa noite. Ou bom dia, que seja.